45 milhões de brasileiros têm alguma deficiência. Eles ganharam um plano de contingência neste período de pandemia. Eu converso com a Ana Paula Nedavasca, chefe de gabinete da Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Ana Paula, muito obrigado pela sua presença. Em primeiro lugar, é muito importante a gente definir, o que é esse plano de contingência para as pessoas com deficiência. O governo federal resolveu juntar todos os seus órgãos para não sair cada ministério, cada secretaria fazendo alguma coisa. A gente juntou tudo, sentou todo mundo junto para trabalhar de uma forma única, como uma grande equipe realmente. Aí esse plano de contingência é maior, ele é para populações vulneráveis. E aí está sendo lançado por etapas para cada uma dessas populações. Então, o primeiro que foi lançado foi para populações idosas. Aí já teve para os indígenas e agora a gente lançou para as pessoas com deficiência. Agora no dia 6 de julho. De verdade, é a união de tudo que o governo federal está fazendo para minimizar os danos dessa pandemia, na verdade, Os cuidados com saúde e tem aquela preocupação socioeconômica também, Porque a pessoa com deficiência é uma pessoa vulnerável, é uma população que está em risco. Então, aí nós juntamos todas as forças para lançar várias medidas econômicas, de informação, várias medidas com vários órgãos envolvidos para conseguir garantir isso, proteção à vida e proteção social. A gente sabe que a população é bem significativa, são 45 milhões de pessoas hoje com deficiência no país. Havia uma lacuna em relação a essa população, ou seja, precisava de uma centralização de esforços, um foco mais específico em relação a todas as ações, envolve vários ministérios, Isso. São vários ministérios, O nosso ministério, que é o da Família e Direitos Humanos, o da Saúde, tem ações do Ministério da Economia, Ministério da Cidadania, Agricultura, Ciência e Tecnologia, Ministério da Defesa e o Programa Pátria Voluntária. Qual foi a primeira medida em relação à criação desse plano de contingência? Olha, dentro do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, foi logo que começou a pandemia, foi criado um grupo de trabalho para tratar só disso. E aí, dentro desse grupo de trabalho, a gente foi pautando as ações que tinham que ser tomadas com mais urgência. Com base nisso, o nosso grupo de trabalho do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos levou para o governo federal para fazer esse plano junto. Porque fica realmente muito difícil. Se você pensar, Ministério da Saúde lançar alguma coisa para pessoa com deficiência, porque eles têm que lançar, sem a gente, Secretaria da Pessoa com Deficiência, ou o Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos, conversar sobre isso. Então, para não ficar ações esparsas, tudo muito solto, a gente resolveu juntar tudo isso em um plano único para as pessoas que realmente estão precisando desse apoio nesse momento. Porque é um tema de bastante sensibilidade, justamente Muito. num período bem vulnerável, que é a questão da pandemia. Sim, é um momento muito difícil. Tem muitas pessoas com deficiência que são abrigadas, que são atendidas em centro-dia, que vão ter que ficar sem atendimento, fisioterapia, sem esse acompanhamento. Então, são muitas medidas, A situação financeira também é uma coisa que afeta muito. Que, bem ou mal, todas as famílias estão tendo um problema financeiro, Estão tendo diminuição da sua renda. E aí isso foi uma coisa também que nos preocupou muito. Tem instituições que também atendem pessoas com deficiência que, com essa pandemia, com falta de dinheiro, com tudo isso, pararam de receber ajuda. Então, a gente olhou e falou, bom, vai ter que fazer alguma coisa para ajudar essas instituições. Essas pessoas que correm o risco, na verdade, mesmo de ficar sem alimento. Então, agora, entre as criações que vocês têm, as medidas, as primeiras medidas, está a criação de um modelo único de avaliação biopsicossocial da deficiência. Queria que você falasse isso para a gente um pouquinho, como é que funciona. Esse é um tema muito interessante, muito necessário. Ele não é diretamente ligado
à pandemia. É uma coisa que é para ficar para sempre, é uma ação estruturante. Mas como já estávamos todos reunidos e esse assunto vem há muitos anos em discussão, aí a gente aproveitou e conseguiu finalizar e foi criado um grupo técnico. Né? Esse grupo é formado por Ministério da Economia, Saúde, Cidadania, o nosso Ministério, deixa eu ver quem mais, a Advocacia Geral da União e o CONAD, que é o Conselho Nacional das Pessoas com Deficiência. O que é a avaliação biopsicossocial? Quando o Brasil ingressou com a Convenção da ONU, e depois com a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, ela modifica a forma de avaliar a pessoa com deficiência. É uma outra visão sobre a pessoa com deficiência. Até então, era usado o modelo médico. Então, assim, você vinha lá com o seu atestado, CID tal, e era aquilo. Agora, é uma visão mais ampla. É observar as barreiras que a pessoa enfrenta, a situação social. Então, é uma avaliação biopsicossocial. Ela não é feita só pelo médico, é uma equipe multidisciplinar. A ideia é muito boa. Além de fazer essa mudança, a gente agora está... Em que fase nós estamos, né? Foram feitos vários estudos para definir um instrumento para essa avaliação. Por quê? Porque hoje em dia é muito difícil para a pessoa com deficiência. Em cada órgão que ela vai, ou a cada benefício, ou alguma coisa que ela vai querer, ela passa por uma perícia diferente. Essa perícia, a gente sabe de casos que uma perícia diz que ele é pessoa com deficiência e o outro diz que não. Então, não tem um parâmetro específico. É muito difícil, né? Além de ser custoso para a pessoa com deficiência. Essa avaliação é um instrumento único. Um modelo de instrumento que foi estudado, foi discutido, foi validado, inclusive, numa parceria nossa com a UNB, para esse instrumento ser aplicado de uma forma única no Brasil inteiro. Então, a ideia é, assim que a pessoa passar por essa avaliação biopsicossocial, ela vai ter já ali um atestado, um certificado de qual é a deficiência dela, do que ela realmente necessita, e até a fase, quanto tempo ela vai ter que ser reavaliada. Então, isso é uma coisa que realmente é uma ação estruturante para estruturar os direitos das pessoas com deficiência no país. Por esse caminho, em relação dessa forma de reestruturar a vida dessas pessoas, a gente tendo como contexto a pandemia, queria que você falasse um pouco mais sobre esse complemento alimentar, né? Beneficia cerca de 900 pessoas, não é isso? Tem uma vacinação prioritária que também está faz parte dessas ações de vocês, né? Vocês estão até também se preocupando com a divulgação de informação sobre acessibilidade, né? Ou seja, é um pool de ações para mudar essa rotina, né? Isso. Olha, a gente, na secretaria, nós fizemos... O nosso grande problema é a informação, realmente. Né? Porque tem muita coisa que é vinculado, mas que não é acessível a todas as pessoas com deficiência. Então, nós realmente trabalhamos bastante nisso, fizemos diversas cartilhas. Por exemplo, uma cartilha explicando o que é a Covid. Então, com uma linguagem simples, com libras, completamente acessível. Então, fez a outra sobre a prevenção, formas de prevenção. Porque isso, né? São detalhes que quem não está envolvido, quem não é uma pessoa com deficiência, não pensa. Mas o cadeirante bota a mão na roda. O cego está ali direto no contato. Então, a gente fez uma cartilha sobre isso. Uma das cartilhas, inclusive, a gente fez com instruções para auxiliar as crianças com deficiência nas atividades escolares nesse momento. São muitos detalhes, né? Toda a informação que foi feita sobre o auxílio emergencial, a gente fez em vídeos inclusivos, porque a comunicação realmente é uma coisa muito complicada e muito importante. Porque não adianta você fazer alguma coisa se a pessoa com deficiência, que é quem vai precisar daquilo, não consegue saber que aquilo existe. Então, a gente fez diversas cartilhas, estão todas à disposição lá no site do Ministério. Então, todas essas cartilhas estão lá. Aí, deixa eu ver outra coisa que você falou, a vacinação. A campanha de vacinação foi, graças a Deus, foi ótima.
conseguiu atingir a meta, né? Porque primeiro foram vacinados os idosos e as pessoas com deficiência foram na segunda leva. Então, essa campanha específica para as pessoas com deficiência acabou no dia 30 de junho. E a meta foi atingida, as pessoas foram vacinadas, foi assim, um alívio muito grande, porque a gente estava realmente com muito medo, né? Se as pessoas iriam até os postos, como seria essa locomoção até lá, mas foi muito boa, deu certo. Ana Paula, diante de todas essas conquistas que você está enumerando para a gente, eu gostaria que você nos desse a sua classificação, ou seja, a sua interpretação, a leitura do que é hoje o plano de contingência justamente para os deficientes. O plano de contingência, na verdade, foi o que eu achei, assim, foi tudo que a gente conseguiu fazer para minimizar os danos. A verdade é essa, né? A pandemia está aí, está atingindo a todo mundo. A pessoa com deficiência, como uma população mais vulnerável, precisava dessa atenção. Então, a gente tem toda essa campanha de saúde, de informação, realmente tem a distribuição de alimento mesmo, né? A gente conseguiu reforço financeiro também para essas instituições, por meio do Ministério da Cidadania. Uma outra coisa que também foi muito boa que a gente conseguiu restabelecer o orçamento do Bebê Crédito Acessibilidade. A gente conseguiu um orçamento de 10 milhões, que é um programa muito importante para a pessoa com deficiência, né? Para comprar tecnologia assistiva. Então, o governo subsidia essa linha de crédito, que tem juros baixíssimos, e aí, nesse momento, a gente falou, bom, agora as pessoas precisam mais do que nunca dessa tecnologia toda, né? Para facilitadores da vida. Então, a gente brigou bastante por isso, conseguiu um orçamento de 10 milhões para o Bebê Acessibilidade. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Dentro da Previdência Social também, a gente trabalhou bastante, porque a análise do BPC tem uma fila muito grande, né, para a pessoa poder receber o BPC. Essa foi uma das ações muito boas. E não tem jeito, precisa ter a parte presencial. Não tem como. Agora me explica como que as pessoas que hoje convivem com as deficiências, os parentes, eles podem ter noção de todas essas informações, de todas essas ações, para poder buscar algum tipo de conforto no momento como esse. O plano está divulgado como um todo dentro do Ministério, do site do Ministério. Então, ali dá para saber tudo isso. Mas, de maneira geral, a gente está sempre, o tempo inteiro, divulgando essas ações. Então, o INSS trabalhou junto com a gente, o Pátria Voluntária também está ajudando bastante, e um dos projetos muito interessantes é para fortalecer o voluntariado. Voluntariado para as pessoas com deficiência, que é extremamente necessário, né? Que mais? O Ministério da Agricultura, através do MAPA, vai distribuir verduras, legumes e leite, uma cesta, para 100 instituições, até o final do ano. Então, essas 100 instituições estão garantidas durante esse ano. Então, assim, a gente foi conseguindo pegar uma coisa daqui e dali para juntar tudo isso e fazer um plano que consiga dar uma respirada nessa situação que o país está enfrentando. Ana Paula, muito obrigado pelas suas informações. Muito obrigada, estou à disposição.